A graça e paz, irmãos. Vamos ficar em pé para nós iniciarmos nessa noite. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos aqui engrandecer o Teu nome, Senhor, repreendendo, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, proibindo, Senhor, toda ação maligna, Senhor, toda ação do inferno, nós proibimos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Manifesta aqui o Teu poder, Senhor, a Tua graça, renova cada coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e clamamos a Ti, que o Teu sangue venha sobre nós, nos protegendo, guia, Pai, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Senhor, cerca este lugar com muralhas de fogo, que haja a Tua proteção sobre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Poder sentar. Nós vamos hoje começar aí o estudo na página 3, você que tem a sua apostila, tem a apostila, viu, irmãs? Na página 3, você abra ela aí. É o capítulo 1 da nossa apostila, as etapas para uma libertação pessoal. Então, o que nós vamos ministrar sobre esse ministério de libertação? A função dele como levar as pessoas a fecharem todas as portas que abriram no seu passado, como no presente, para a invasão de forças demoníacas. Toda vez que durante toda a nossa vida, nós abrimos portas. Toda vez que eu e você pecamos, nós abrimos porta para perturbações, para ações malignas. Você já pecou alguma vez? A própria Bíblia fala que aquele que diz que não peca é mentiroso, né? Então é importante a gente entender que libertação é algo muito importante para nós. A libertação são portas que nós vamos fechando para que o inimigo não volte a nos perturbar. Então esse é o ministério que a gente quer. Que portas são essas? Você vai ver que quem conseguiu ler o capítulo 1? Alguém conseguiu ler ele inteiro? Algumas folhas, as primeiras folhas, você conseguiu ler? Olha como é que é importante. Tem que ter a tarefa de casa, gente. Tarefa de casa é importante você ler a apostila, estudar, né? Os irmãos estão chegando hoje aí. Depois vamos pegar o estudo, a gente tem um grupo, eu posto os estudos lá, né? Às vezes você não precisa nem comprar a apostila, eu coloco a apostila lá no grupo, lá, você pode ler ela digitalmente, né? Então, as portas são pecados que ainda não foram devidamente confessados a Deus e nem mesmo renunciados. Quantos de nós chegamos na igreja e do jeito que a gente chega, a gente fica? A gente não trabalha a renúncia, a gente não trabalha os pecados passados. Uma dívida passada, ela passa por si só. No mundo espiritual, irmãos, nós precisamos entender que os pecados precisam ser renunciados e arrependidos, né? Então é importante trabalhar essa ação aqui. Todo pecado não confessado e arrependido e não confessado é uma porta aberta, que ainda os inimigos nossos acham brecha para vir e perturbar a nossa vida. Então é importante a gente saber que a gente tem que fechar essas portas. Como que eu fecho uma porta? Reconhecendo o meu pecado, renunciando a ele e
pedindo perdão a Deus. É todo um processo que a gente vai passar de renúncia, de confissão de pecado. Esse é a sistemática que nós vamos ensinar você a fechar as portas que estão abertas aí. Então, quando nós vamos aprendendo isso? Existe também, além das portas, existem os pecados, né? Existem as alianças que ainda podem estar nos prendendo no mundo espiritual. Quantas pessoas vêm para a igreja e fizeram aliança espiritual? De alguma forma, aquelas pessoas, elas abriram um pacto com pessoas, com o inimigo, e estão aí de tal forma amarradas, né? Então é importante a gente entender o que são alianças. Nós vamos ter um estudo só sobre alianças espirituais. Então nós temos que tapar todas essas aberturas. Como é que eu fecho uma brecha? Como é que eu tapo uma brecha numa parede? Não é um processo? Tem que vir, às vezes tem que trabalhar naquela brecha um pouco mais, ver o que está acontecendo e vir com algo próprio ali, tapar a brecha. Então o processo da gente fechando as brechas da nossa vida, por que eu tenho que fechar a brecha? Se eu tenho uma brecha, algo vai passar por ela. E se é uma brecha espiritual, espíritos malignos vão tentar passar por ela e vir perturbar a sua vida. Então é sério. Então a libertação é algo importante. Agora, é libertação ou é uma batalha espiritual? Qual é essa diferença? Libertação é o processo que você faz para ser liberto, e a batalha espiritual é os momentos de luta, é as renúncias, é o trabalhar sua mente, e você vai aprendendo nesse processo todo, na nossa lição de aprender sobre a alma, sobre o espírito, sobre a vontade, sobre todo o processo da nossa alma, você vai aprender a trabalhar. Essa é como que você vai batalhar. Então, a libertação e a batalha espiritual são algo muito reais no dia a dia, né? Portas abertas têm que ser fechadas. Aberturas espirituais têm que ser trabalhadas. Porque se uma pessoa, a gente ora, renuncia, a gente faz todo esse processo aqui e o problema não acaba, o que será que está acontecendo? Tem coisas ainda que estão escondidas. Às vezes a pessoa não fala completamente os problemas, tem vergonha de se abrir, de falar certas dificuldades, né? Às vezes você tem vergonha de falar com um homem, você pode falar com uma mulher, não tem problema nenhum. Você vem, fala com uma mulher e trabalha essa libertação. Mas é importante fechar as portas. Então, batalha espiritual são os pecados, a aliança no mundo espiritual. E agora, como que faz como tirar esses demônios? Só eu ir lá e arrancar os demônios? Adianta ir lá, mandar os demônios embora, sai todos os demônios, sai as perturbações, se não fecha-se a porta para que esses demônios não voltem. Então eu sempre tenho ensinado o seguinte: para eu expulsar um demônio, eu tenho que ver o que essa pessoa quer. Todo um processo de libertação na vida de um homem, de uma mulher, é muito sério. Então o que diz lá Mateus 12, 43 a 45? Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso, vamos voltar aqui. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa. Que casa que era essa? Que era dele. Que ele está falando que é a casa dele, né? Era a pessoa que ele estava alojado. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali
e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá essa geração perversa. Quando a gente trabalha a libertação na pessoa, nós precisamos trabalhar seriamente o fechar das portas, porque senão fica uma situação dentro de casa. Aquele crente que era para ser uma pessoa abençoada, as lutas consomem ele não tem graça para nada, ele não tem paz, a cabeça é 1000 por hora, sabe, voando assim, ele não consegue fixar na palavra, ele não consegue aprender a palavra de Deus. E todo esse processo, ele leva tempo, não leva, gente? Nós precisamos lembrar sempre dessa palavra. Libertação é um processo. É um processo que você tem que aprender a se envolver para passar por ele. Nós precisamos impedir que esses demônios voltem. Como que eu vou impedir? Trabalhando a minha vida de renúncia, trabalhando a minha vida de reconhecer os pecados e trazendo o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. É um trabalhar. Conforme você vai aprender nesse processo todo, que a gente vai aprender várias coisas que trabalham a nossa mente, que trabalham a nossa alma, para você aprender a lutar. Como que eu aprendo a lutar? Aprendendo os princípios básicos, bíblicos da palavra de Deus. Assim você vai aprender a lutar. Então, o ministério de libertação, ele deve primar pela retirada dos invasores espirituais, mas munir-se de meios espirituais que visem a manter tais forças distante da pessoa liberta. Nós vamos expulsar um demônio de uma pessoa. Aí a pessoa fala assim para mim: pastor, eu não estou arrependido daquele pecado. Se a pessoa não está arrependida, o que ela vai fazer? Ela vai se abster do pecado ou vai voltar para aquele pecado? O que vocês acham? Ela não está arrependida, não acha que é pecado, ela vai voltar para o pecado. E ela vai voltar para o pecado. Eu já tinha expulsado aquele demônio. O que a Bíblia diz? Que um demônio que sai, e quando ele volta para ver como é que está aquela casa, se ele encontra brecha para ele entrar de novo, ele não vai mais sozinho, ele vai com mais 7 piores do que ele. Então, se ele já era ruim, agora é 7 vezes mais pior do que antes. Então, quando é importante nós entendermos esse trabalhar, nós estamos aí na folha 1 ainda, né? Na folha 3. Então, esse ministério é um ministério que deve trabalhar, e você que tem que entender como que você vai trabalhar isso, porque quem que tem que saber dos seus pecados? Não é você mesmo? Você que tem que trabalhar isso na sua cabeça. Por que a minha vida está assim? Eu, como crente, eu não posso culpar o meu cônjuge pelas minhas atitudes, sim ou não? Não. Se eu tomo certa atitude errada, eu tenho que reconhecer que eu estou errado. Eu não posso falar assim: eu faço isso por causa da minha esposa, eu faço isso por causa de fulano. Não. Se o que eu estou fazendo está errado, eu que tenho que decidir, reconhecer que está errado e mudar o meu posicionamento. Porque toda vez que eu culpo alguém de uma atitude errada minha, o que eu estou fazendo? Eu estou me esquivando de tomar as decisões corretas. Estou falando assim: eu vou deixar para depois, isso aí está... Então, quando é importante eu trabalhar isso? Quando eu falo assim, libertação ou exorcismo? Libertação é quando é um processo. O exorcismo é aquela coisa que a gente vê sempre por aí. Esse sai numa noite, volta na outra, sai a mesma coisa e volta e sai. Esse é um exorcismo, porque não trabalha a pessoa. E o trabalho de libertação é verificar como que está a pessoa. Por isso que recebeu aquela lista, por isso que recebeu esse questionário aí, para você enxergar pecados na sua vida. Você vai me devolver aquele de volta e vai falar assim: pastor, não tem nada aqui de pecado na minha vida, né? Tem tanta coisa aí, tem gente que não tem nada, devolve vazinha para mim, fala: pastor, não tem nada. Eu falei: meu pai do céu, hein? Que coisa, hein?
Aí eu comecei a fazer com a pessoa, e a gente vai analisando de novo. Isso aqui, você não tem? Isso aqui, e aquilo ali. Então, a sua franqueza, a sua sinceridade é importante no processo de libertação. A pessoa não reconhece as lutas, então ela está perturbada por demônios. Você acha que não existe crente perturbado por demônios? Se existe crente até endemoniado, gente. Mas ele é de Jesus. Mas como que ele pode ficar endemoniado? As brechas não estão lá? Eu não estou dizendo que ele perdeu a salvação, estou dizendo que os demônios estão perturbando ele de tal forma que ele entrou num processo crítico. Você vê crente que em casa é só briga, no trabalho é briga, insatisfação, descontentamento. E como é fácil a gente trabalhar o descontentamento. O difícil é trabalhar o contentamento, gente. Então, compulsões sexuais, e não é só homem, mulher também precisa trabalhar isso, as compulsões, porque às vezes a mulher não se sabe segurar na maneira de se expor, de querer, né, ser olhada, observada, tem todo esse detalhe. Evangelho de João 8,32 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos aí agora na nossa página 5, você pode mudar aí que nós vamos chegar lá agora. Daqui a pouquinho tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para você. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, o Senhor já deu todas as bênçãos para nós. Por que nós não somos abençoados? Aqui não está dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Se Deus já nos abençoou, por que você ainda não está sentindo abençoado? Por que essa angústia de morte, essa angústia terrível, esse aperto ainda permanece em você? A palavra não está dizendo para nós que Ele já nos abençoou? Então você já é abençoado, você já é abençoada. Mas por que você não toma, você não vive essa bênção? Por que você vive uma vida miserável? Uma vida que não é digna. Às vezes tem crente que vive pior que outros ímpios, gente. Mas por que isso? Quanto é importante a gente ter. Então, existem alguns cuidados que eu quero passar para você nessa ministração. Uns cuidados preliminares. Você trabalhar com pessoas na ministração sobre a sua vida. Por quê? Às vezes a gente quer se auto-ministrar porque a gente não quer falar do nosso pecado. A gente tem vergonha, a gente não quer compartilhar com ninguém daquilo que a gente está errado, né? Nós vamos sondar a certeza de salvação. Já falei um pouquinho, vou falar de novo. É importante ver como é que está a sua condição. Você tem certeza de salvação? Você nasceu de novo? Você tem certeza que você nasceu de novo? Você tem dúvida da sua salvação? Qual que é? O importante é você. Não adianta eu trabalhar o seu exterior se o seu interior está ruim. Então, quando nós trabalhamos a salvação é de fora para dentro ou de dentro para fora? O que vocês acham? Primeiro eu mudo o exterior, depois é o interior, ou é o contrário? Primeiro é de dentro para fora a salvação. Então, a certeza da salvação, sabe, vai trabalhar, vai começar lá dentro, o Espírito de Deus transformando você. Mas pastor, como é que eu estou na igreja há tanto tempo, já aceitei Jesus e minha vida está ruim há trocentos anos? Meu pai, é verdade, né? A luta, não consegue ver um escape, não consegue ver uma luz, sempre aquele peso,
uma escuridão na mente, não consegue abrir a mente para enxergar a bênção. Não consegue, não acredita nem na bênção. Então, depois que trabalha o interior, a pessoa aceitou Jesus, ela quer um novo nascimento, ela quer mudar de vida, aí a gente trabalha também o quê? A renovação da mente. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: e renovai as vossas mentes, não é assim? Renovai a vossa mente, pensa coisas que tem que ser trabalhada. Quando a gente trabalha a mente da gente, você sabia que faz parte da nossa alma? A sua mente, ela não faz parte do seu corpo. Olha que sua mente faz parte da sua alma. Por isso que às vezes por que eu penso essas coisas? Da onde que vem esse pensamento? E a alma e o espírito e o nosso corpo, eles são três diferentes, mas eles são um só. Qual que é a diferença de alma, espírito e corpo? Se eu perguntar para um crente, às vezes não consegue me responder. Mas depois, hora que você fizer até a 8ª lição, né? Esse está sendo um curso modular. O que é isso? Começa no 1 e vai prosseguindo. Aí você consegue chegar, pode entrar em qualquer momento e permanecer. Aí você vai aprendendo como que você vai trabalhar a sua cabeça. Por que você vem pensamento ruim? Por que você tem vontade errada se você é de Deus? Isso tudo faz parte do nosso ensinamento. Então começa primeiro dentro e depois reflete para fora de você. Por isso que tem que ter o novo nascimento, tem que ter a libertação, né? Então quais as condições então? Para trabalhar um processo de cura tem que ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ah, mas se ele não quer Jesus, não adianta querer libertar ele, gente. Não tem, mas isso não é uma maldade você não querer libertar. Não é maldade, é um processo. E o primeiro passo do processo, você vai ajudar alguém, vai querer, é a pessoa entregar a vida para Jesus. Entregar, ter um novo nascimento, reconhecer que Jesus é Salvador. Por isso que, como é que eu faço isso? Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Primeiro passo é acreditar que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida? Sim ou não? Dá um sinalzinho se você crê que é. Ele é Senhor da sua vida. Você crê que Ele está aqui conosco hoje? Então você crê que Ele ressuscitou, né? Visto que creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que eu sei que eu sou salvo? Porque eu creio em Jesus, que Ele é o Senhor da minha vida. Olha como é que você tem. E você crê que Ele ressuscitou e Ele está vivo aqui. Então você fala, eu sou salvo em Cristo Jesus. Isso é muito importante, essa convicção, não de arrogância, mas de paz. Porque uma coisa que o diabo ataca muito a vida do homem de Deus, a mulher de Deus, é a sua segurança de salvação. Por causa do pecado de tal tempo, porque fez isso de errado, porque fez aquilo de errado, o diabo fala, você vai para o inferno também. Não adianta você ir para a igreja com a bibinha debaixo do braço, não, você é um sem vergonha. Você não presta. É isso que você vai ouvir do inimigo. Mas você tem que trazer a palavra de Deus, não Satanás. Senhor Jesus é o meu Senhor, eu creio nele, a minha vida é transformada, eu errei, eu já reconheci, eu já renunciei àquele pecado, eu já trabalhei aquele pecado na minha vida. Aí você tem uma vida mais plena nos dias de hoje. Esse é um processo que o inimigo, porque muitas vezes o crente vem para a igreja, mas aquela perturbação do pecado lá no passado, seja de 20 anos, às vezes 10 anos, às vezes alguns dias, aquela perturbação tira a paz do crente, vem as perturbações malignas e o crente precisa trabalhar essa limpeza. Tem coisas que não adianta jogar embaixo do tapete a sujeira, não é verdade? Vamos lá na caquinha do cachorro, lá na sala. O cachorro ficou preso dentro de casa, fez a caquinha lá. Você pega a caquinha dele e joga embaixo do tapete. Vai adiantar? Tem que ir lá arrancar, limpar, desinfetar. Todo um processo para a limpeza ali ser realizada novamente.
Então, olha que tudo é um processo. Mas o processo não é só eu crer que Jesus é o meu Senhor. O processo é eu obedecer. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Então o processo, eu tenho que dizer que Jesus é meu Senhor, e eu tenho que fazer a vontade dele. Você está fazendo a vontade? Pensa bem, você está fazendo tudo que Deus quer? Tem coisa aí que está ficando pelo meio do caminho, que está caindo em meus pedaços? Não tem coisa que precisa ser trabalhada na sua vida? Não tem coisa que você sabe que você às vezes faz de bom, mas só Deus mesmo para ter misericórdia de nós? Então é preciso saber que Jesus é o Senhor, mas é preciso também obedecer. Sem obediência, sem fazer a vontade de Deus, não tem salvação, gente. As pessoas esquecem que a salvação não é, Jesus morreu na cruz para me salvar. Morreu, é verdade. A salvação é de graça, mas tem um propósito da transformação, da santificação. Esse processo da cura da alma é um processo de santificação, você sabia disso? É um processo que você vai se separar para Deus, vai se curar para honrar a Deus. Então quando a pessoa fala assim, Jesus é o meu Senhor, e não obedece, ela está dizendo o quê? Está falando da boca para fora só. Então tem mais uma coisa que é muito importante. Eu já falei aqui a semana passada, mas eu vou repetir por causa da nova sequência que eu estou colocando aqui agora. O perdão. O perdão é algo que não pode. Se a pessoa também vem falar comigo assim, eu quero que o senhor ore por mim, eu quero a bênção de Deus, mas você consegue perdoar? Eu não consigo perdoar. A gente vai estudar a palavra, eu vou ensinar ela. Por que você não consegue perdoar? Porque ela está machucada, e eu tenho que reconhecer que aquelas machucaduras daquela ferida são reais, e todo machucado dói, gente. Se o machucado na nossa carne dói, o machucado no nosso espírito, na nossa alma dói também. E enquanto está machucado é mais difícil de tratar, não é assim? Pega um corte que está lá uns 2 dias sem tratar, e ele já começou a ficar amarelinho de pus, como é que trata ele? Não é só o lugar que começa a ficar vermelho em volta do machucado, todo o braço, toda a perna começa a dolorir, não é assim? Então, qual que é a importância de um perdão? O perdão vem de um coração que deixa Deus curar. Quando você não perdoa alguém, e quando aquilo machuca e você remoe aquilo sempre, quando eu sei que eu não perdoei? Porque quando vem aquela lembrança, e aquilo ainda, sabe, dá aperta dentro de você, aquilo, você ainda engasga, aquilo você tem que, eu não merecia isso, e você quer revidar aquilo, e aquilo faz mal para você. Só que quando algo faz mal para você, você não quer que faz mal só para você, você quer que faz mal para quem te magoou também. Aí você deseja mal, você fala alguma coisa, é assim que funciona. Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Onde que está isso aí? Quem que está falando isso? Não é Jesus? Jesus está falando, perdoa, Senhor, como eu perdoo fulano. Se eu não perdoo, o que Deus vai falar? Eu não vou te perdoar, João. Você não perdoa nada? Toda hora aí você está aí remoendo aquilo, remoendo, e toda vez que a gente começa a remoer alguma coisa, uma situação que a gente acha que é injustiça para nós, aquilo faz bem? Toda vez aquela coisa que faz, toda vez que vier uma lembrança ruim na sua cabeça, você fala, não, isso não é verdade, eu não posso, vou mudar de assunto, porque toda vez que você fala naquele negócio que te machuca, o que vai acontecer? Se o negócio te machuca e você fica falando, ele vai te machucar mais ainda. Mas como é que eu vou esquecer? Quando vier alguma coisa ruim que te incomoda, você ora, Senhor, eu abençoo tal pessoa, eu agradeço por aquela situação. Senhor, o Senhor é poderoso para me curar, para tirar essa mágoa, para tirar essa dor, e vai trabalhando o seu coração em oração. E esse mover-se
de Deus na sua vida em oração, Ele vai fazer você crescer espiritualmente. Porque se você não perdoar, agora Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quando Deus não perdoa, você vai poder entrar no reino dele? Se Deus não te perdoar, mas Deus não é amor, Jesus não veio para me salvar. Veio, gente. Ele não cobrou nada, ele só falou, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o processo de você trazer a sua vida com Deus, controlar sua mente, controlar sua boca, selecionar as coisas que vêm nos seus olhos, que vêm nos seus ouvidos, é algo muito importante. Nós precisamos trabalhar isso continuamente. Por isso que é um processo. O processo para fazer um pão, como é que é? Chega lá, fala assim, você pode ir no supermercado e comprar um pão, pronto, mas alguém teve que fazer. Tem que esperar o processo de crescer a massa, de misturar o levedo lá, né? De misturar o fermento e colocar os ingredientes certos, na quantidade certa, e dar um tempo para aquilo acontecer, ir para um processo de forno, deixar o tempo lá no forno, esquentar. Olha quanto processo. Então, quanto é importante você ver que não é porque você aceitou Jesus que tudo está resolvido. Você tem que fazer o procedimento correto do processo. Qual que é o procedimento? Obedecer a palavra, perdoar. Se você não perdoar, não adianta você nem continuar a orar comigo aqui. Ah, pastor, eu não consigo perdoar, não quero perdoar, não vou perdoar. Então, não perca tempo, né? É triste a gente falar isso, mas o que eu vou fazer? Perdão é uma opção ou é uma ordem? O que vocês acham? Você tem a opção de não perdoar? Você não tem, é uma ordem, gente. Então não fica aí pensando muito não, obedeça a perdoar, trabalhe isso, busque ajuda em oração, venha, nós estamos aqui sempre, durante o dia aqui, a gente pode atender um gabinete, conversar e orar junto, né? Isso é importante. E tem a parábola de Mateus, a história do Senhor Jesus na parábola, Mateus 18, 21 a 35, depois você pode ler lá, que vai falar sobre o servo fiel, sobre o servo do rei, que não conseguiu pagar a conta, e foi pedir para o rei, e o rei perdoou ele lá, 10 milhões, 10 bilhões, uma quantia exorbitante, e depois ele não perdoou o conservo dele, que devia para ele 10 mil reais, ele falou, põe esse rapaz aí que deve 10 mil para mim na cadeia. O rei ficou sabendo, falou, rapaz, eu te perdoei 10 milhões, você não vai perdoar 10 mil, então eu vou pegar você também, vou pôr na cadeia, porque ele não perdoou, não foi perdoado. Olha aqui, e além dele não ser perdoado, ele foi pôr na cadeia, onde um lugar onde os atormentadores, os verdugos, os perturbadores iam vir sobre ele. Você já viu o crente falar que está com a cabeça perturbada? Qual que é o princípio bíblico para isso? É que ele não está perdoando. Ele está deixando brecha aí de falta de perdão. Então, quanto é importante a gente trabalhar a obediência da palavra de Deus. E eu pus você lembra que eu pus essa luta aí? Deus versus o diabo, né? Deus versus o diabo. Quem que ganha nessa uma? Perguntar para as duas que estão chegando hoje aqui, que vocês já viram semana passada, né? Quem que ganha aqui? Tá certo isso aí? Quem que manda em Deus, Fernando? Quem que manda em Deus? Quem que manda no diabo? Deus manda no diabo? O diabo tem que obedecer a Deus? Sim ou não?
o diabo tem que obedecer a Deus, gente. Então, não existe luta entre Deus e o diabo. Deus não precisa lutar contra o diabo. Deus manda e o diabo tem que obedecer. O que existe é isso aqui, ó. A luta entre o ser humano e o diabo. Aí tem essa luta. Quem que luta contra o diabo então? Sou eu e é você. Essa luta Deus deixou para nós vencermos ele. E como é que a gente vence o diabo então? Através da nossa aproximando das coisas de Deus, aproximando de Deus, aproximar de Deus, obedeça a ele, resistindo ao diabo. Aí que o diabo vem, faz, ele foge de você. Agora você está cheio de brecha lá, cheio de oportunidade para ele vir. Em vez do diabo fugir de você, ele agarra em você. Quando o diabo agarra, ele traz o quê? Bênção ou maldição? Enche de maldição a vida do homem e da mulher, que era para ter todas as bênçãos de Deus. Por isso que nós temos que trabalhar a nossa mente, a nossa maneira de ser. Tudo isso é um processo de aprendizado. Como é que você aprendeu a fazer o A lá na escola? Você lembra, não? Na minha época era a cartilha Caminho Suave. Não sei se você estudou essa cartilha, né? Muito tempo atrás, né? Aí você fazia assim, é o A. Aí a professora pegava na mãozinha e fazia, vai para lá, vem para cá, dá um pulinho, fazia o A. Vem para cá, para lá, junta a onda, era a onda junta, né? Você vai, volta, junta a onda e volta, vai, volta. E você ficava repetindo. O processo fazia eu aprender, a repetição. A repetição do ensino faz você aprender o que precisa ser aprendido. Então o homem, ele está numa luta aí. Efésios 6:12 diz assim: nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você acha que o diabo, se ele vê oportunidade da nossa vida, ele vai largar? Eu não vou perturbar não, ele está com uma brecha lá, mas não vou não. É assim que o diabo faz? Não, ele viu uma brechinha lá, ele vai lá na sua cabeça e fica assim, ó, vai martelando, porque ele põe lá na brecha. Qual que é a tendência da brecha? Ele vai martelar na brecha para aumentar a brecha. O que é aumentar a brecha? Aumentar o pecado. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, gente. Uma coisa ruim, se não é cuidado, o que ela vai atrair? Outra coisa ruim. Uma sujeira atrai coisa boa? Uma sujeira não vai atrair coisa boa. Sujeira só atrai coisa ruim. E o pecado não é uma sujeira? Então só vai atrair coisas que não prestam. Quem que liberta na nossa vida? Quem que é o libertador? É o pastor? O que você acha? Quem que liberta? É o homem? Quem que é o homem que liberta? Quem que é a pessoa? É uma oração forte que nós vamos fazer aqui que vai libertar você? Nada disso, gente. Quem liberta é Jesus Cristo. É isso que nós estamos aí, a nossa... Então é importante, quando você vê esse processo que eu estou colocando aqui, é para você entender que a libertação é algo de Deus. É algo de Deus na sua vida. Quem liberta é Jesus. Não é fulano, nem ciclano. Então, quando você quiser ser liberto de algo, você tem que confiar no poder de Deus na sua vida. Então, toda libertação que objetiva resultados reais e duradouros precisa iniciar com um novo nascimento. Sim ou não? Então, se a pessoa não quer Jesus, pode haver libertação? De jeito nenhum. Se o libertador é Cristo, Cristo precisa estar na sua vida. Cristo está na sua vida? O princípio está aí. Por que essa vida então não dá passos de fé?
que você sabe que precisa ter? Por que você não se humilha quando precisa se humilhar? Por que você deixa a soberba, o orgulho falar? Uma vez, muitos anos atrás, eu fui levar uma cesta básica na casa de um irmão amigo nosso. Essa cesta básica seria hoje uma cestinha básica de uns R$400. E nós chegamos com 2 pacotes, gente. Tinha que ter 2 homens, 3 homens que foi carregando. E chegamos lá alegrinho para a benção para o irmão lá. Aí ele falou assim: eu não preciso de nada. E nós sabíamos que ele estava precisando. Nós voltamos com tudo de volta, porque ele não aceitou ajuda. Isso era humildade? Pobreza não quer dizer humildade. Pobreza quer dizer situação difícil que a gente está passando. Mas muitas vezes da situação difícil é por falta de humildade. É o orgulho falando em alguma situação na sua vida. É você não deixando a humildade trabalhar. E toda vez que nós nos exaltamos, o que acontece? Deus nos humilha. Então trabalha isso na sua vida, que vai ser muito importante. Então agora sim nós vamos chegando aí na nossa página 2, nós estamos chegando lá. A pessoa precisa ter desejo de ser liberta. Ninguém que está aqui pode vir só porque alguém falou. Por que você está aqui? Ah, porque fulano falou que eu tenho que ser liberto. Não, você que tem que querer ser liberto, né? Eu também não posso ir lá atrás da pessoa e falar assim: olha, você precisa vir receber uma oração comigo, você precisa participar. Não adianta, se a pessoa não se acha que precisa, por que eu vou ter que ir lá e correr atrás dela? Então você que tem que vir. Eu até ligo para alguém que faltou hoje aqui, vou ligar, lógico, para alguns, vou falar: por que você não veio? Está tudo bem? O que aconteceu? Porque nós não estamos no meio de uma luta, muitas coisas podem acontecer. Então, tudo vai impedir você de vir participar, você sabia? Tudo vai fazer você impedir, uma coisa dá errado aqui, a outra dá lá errado lá, tudo vai impedir você a não participar. Então é importante você pegar firme aí. No que você quer ser ajudado? Quando a pessoa vem participar, porque alguma coisa tem que estar, e muitas vezes você precisa saber o que está ruim e declarar aquilo, naquilo que você quer ajuda, né? O que te incomoda? O que está atrapalhando você? Tem coisas que Deus vai exigindo de mim. E eu tenho certeza que não é assim, que não é diferente na sua vida. Tem coisas que Deus vai exigindo a melhora de você, um procedimento. E não adianta você falar: é fulano o problema, pastor, eu sou até bonzinho demais. É ciclano lá que não é terrível. Gente, foca em você, esquece o resto. Esquece fulano, ciclano, esquece. Quando alguém vem tratar comigo, fala assim: esquece o problema do outro, vamos ver só os seus. Hora que resolver todos os seus problemas, você vai ver que o problema do outro não é tão grave assim não, entendeu? Que o problema que a gente aponta não é assim tão grave. O problema é eu trabalhar na minha vida, é eu trabalhar como eu sou e mudar isso. Eu quero ajuda. Então toda essa parte aí de vai falar sobre a necessidade, eu sintetizei bem, né? Estou pegando bem, espremendo bem para a gente poder prosseguir, né? Depois, na hora que você lê todo esse processo, ele vai falar de pessoas que, nosso estudo da apostila vai falar de pessoas que vieram e indicados somente, né, por outras pessoas. Está comprometido com Deus? Porque se a pessoa não estiver comprometida também, gente, então a pessoa tem que ter desejo de ser liberta. Você que está aqui, você que está nos escutando, você tem que ter desejo, porque na luta que você vai ter que passar, eu não vou poder resolver as coisas para você. Na hora H lá da raiva, da ira, que você vai ter que se dominar a sua cabeça, os pensamentos, é você que tem que querer ser liberto. Se eu sou liberto hoje e amanhã eu faço a mesma coisa, não tem alguma coisa, eu não preciso mudar isso aí? O desejo de ser liberto e mudar de vida tem que partir da pessoa que quer mudar. Eu não posso falar assim: ô
Ô fulano, você precisa melhorar. Ô fulano, isso está errado. A pessoa, quando reconhece a sua necessidade, ela luta melhor. Então não adianta você querer algo para a pessoa, você tem que querer para você. Irmãos, para a gente ser crente e obedecer, é fácil. É fácil para você? Eu falar para você, para mim não é não. Eu tenho que renunciar, e é todo dia, eu tenho que controlar meus ouvidos, meus olhos, eu tenho que controlar minha mente naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou ficar pensando, porque toda vez que eu falo, eu não trago na minha mente. E se eu falo só coisa que não presta, por isso que a Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é honesto, senão você fica toda hora lembrando as coisas ruins, o que acontece com os seus nervos? Começa a falar de situação que deixa nervoso você, como é que você fica? Nervoso, chateado, irritado, aquilo volta tudo. Então, modera a sua mente, trabalha, tenha desejo de mudar de vida, né? Não é orar só porque alguém pediu. Eu vi um irmão ligou para mim e falou assim, pastor, a minha vizinha aqui está precisando de oração, ela não está bem. Eu falei, o senhor podia orar por ela, não podia? Eu falei, passa o meu contato por ela, fala para ela me ligar, que ela está querendo ajuda, e eu vou marcar uma hora para a gente orar junto, conversar, fazer um gabinete, e assim, não é eu ligar para ela e falar, fulano, você quer uma oração? Eu vou orar para você? Tem diferença ou não tem, gente? Ela que tem que saber que está precisando, vir até ligar para mim. Sempre que alguém fala assim, pastor, fulano está me ligando só na hora que está tudo ruim, eu falo, começa a mudar a situação. Quando alguém te ligar pedir uma oração, você até ora com ela, que ela está ligando, mas dá umas tarefinhas para ela fazer, ensina ela a melhorar de vida, ensina as coisas práticas que você está aprendendo aqui, são coisas práticas. O que é coisas práticas e bíblicas? Para você colocar isso em prática na sua vida e ajudar outras pessoas a melhorar. Porque as outras, mas não é gostoso você chegar e pegar uma coisa rápida, chegar, não ter nem fila, já está a comida pronta, não é assim que a gente gosta? A comida saudável, você faz ela em 2 minutos no micro-ondas, é assim não? As irmãs cozinheiras, é assim que é não? Não, comida saudável você gasta 1 hora, 1 hora e meia preparando, não é assim? Então é importante você trabalhar a sua vida também. Então, não é orar porque alguém pediu, tem que ver se a pessoa quer. Fulano está precisando de oração, fala, tá bom, manda ela ligar para você. Então nós temos que enxergar, porque senão a gente não traz aquela pessoa aos propósitos de Deus. A importância de deixarmos as pessoas virem a nós, solicitando pessoalmente nossa ajuda na área de libertação. Ainda mais na área de libertação, a gente pode até falar, fulano, você não quer ir lá participar conosco? Venha participar, não é assim que a gente sempre fala? Mas quem que teve que estar aqui hoje, não foi você? Você que teve que decidir, saiu da sua casa, veio até aqui, né? Então, olha a importância de você se posicionar na sua vida com Deus. O que Deus está fazendo com a igreja? Quando a gente expulsa o demônio, aquela pessoa fica pior ou fica melhor? Se eu expulsei o demônio de uma pessoa, ela ficou bem ou ficou mal? Fica bem, gente. Ela ficou bem, porque aquele demônio perturbava, não deixava ela pensar, atormentava a vida dela. Agora, nós como igreja fomos lá e expulsamos o demônio. Aí a pessoa, ela só fala da boca para fora que ela quer melhorar. Eu vou melhorar, eu vou melhorar, eu vou melhorar. Mas não quer melhorar, porque o pecado, ele tem o prazer da carne. O pecado não é uma coisa ruim. Estava vendo o noticiário lá, aí estava no local público, falei assim, sabe por quê que esses jornais têm ibope? Porque nós, como ser humano, gostamos de notícia ruim. Nós, estou me incluindo, nós todos temos uma tendência para ver notícia ruim, não é notícia boa. Por isso que o jornal está cheio do quê? De notícia boa? Não, o jornal está cheio de tudo que não presta,
crime. Agora tudo tem câmera, né? Então mostra tudo lá, os bandidos matando, roubando. Aí todo mundo está lá olhando. Quanto que é importante ver se a pessoa está querendo mudanças só da boca para fora ou quer mesmo. Então às vezes eu dou umas provinhas para a pessoa, para ver se a pessoa quer mesmo, né? Faço umas coisas para ver se a pessoa quer mesmo ser liberta, se ela quer o processo, se ela quer fazer mesmo. Aí a pessoa responde correto, a gente ajuda melhor. Então não é só ver, então há um processo. Não adianta a gente querer cuidar de quem não quer ser cuidado. Já viu a palavra que fala assim, os porcos que voltam para o barro lá, para a sujeira, lava o porquinho, o que ele faz? Primeira oportunidade ele vai lá no barro de novo, lá amassar, suja tudo de novo, não é assim? Quanto é importante saber, a pessoa quer de verdade mesmo, porque senão ela vai ser só tempo perdido. As pessoas estão envergonhadas, mas não estão arrependidas. Eu estou com vergonha, mas se tiver oportunidade eu vou fazer de novo. É assim. Outra coisa, se a pessoa não tiver com desejo de mudar, a gente só vai gastar as horas da gente. Imagina só, às vezes a gente gasta 2 horas por dia e cuida da pessoa 1 mês, 2, 3, mas ela não quer mudar. Por isso que a gente chega e ensina vocês a palavra, não só a oração, mas você entender o processo que Deus vai trabalhar. Quem que é que vai trabalhar na sua vida? É o próprio Espírito de Deus. Olha quanta coisa é importante na apostila você vai ver que está tudo bem mais explicadinho, bem pormenor. Procure ler a apostila. Não fique só aqui não, porque a gente compra uma apostila, adquire, e isso fica lá guardado. Você traz aqui, leia, estude, risque, marque, use a apostila para o seu propósito, né? Então quando a gente vai para a parte de maturidade espiritual. Para passar pela libertação, para receber a libertação, é preciso estar preparado para passar pelo processo. O processo é indolor ou é meio dolorido, gente? O que você acha? O que você acha, Marco? O processo não dói um pouquinho, não? O processo da santificação dói, gente. Ele vai exigir de você, aliás, para lutar contra o pecado, exige um esforço, porque o pecado te atrai, a sua carne. O que é o pecado? Não é só o pecado sexual, o pecado da ira, pecado da raiva, pecado do descontrole, o pecado, tantos pecados que tem por aí, não é verdade? Então é importante você saber que é preciso estar preparado para passar pelo processo. Como é que é o processo então? O processo, ele vai exigir renúncia, ele vai exigir dedicação, firmeza, ele vai exigir de você uma situação que você resolva entrar para não deixar começar e ir até o final, porque a luta é tão grande que a pessoa muitas vezes começa, por isso que você vê esse entra e sai na igreja. Entra e sai. Por que entra e sai? A pessoa está na igreja de corpo presente, gente. Ela não está feliz, ela não tem alegria com Deus. Ela vem aqui arrastando com a barriga e volta para casa. E para casa está pior. E ela chega, ela perde a esperança. Aí ela está aqui, daqui a pouco não adianta nada. Aí ela larga de Deus, larga da igreja, larga de Jesus. E começa um mau testemunho terrível. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa não foi preparada num processo. Vem só para a igreja. Não é só vir para a igreja, é um processo de cura, de libertação, de restauração, que vai envolvendo a nossa vida. É um processo que vai trabalhando você dia após dia, conhecendo a palavra, sendo liberto, né? Então, mas quem que é maduro para alguma coisa? Você já viu pessoas que têm 40 anos, mas parece que tem 15 anos? Não? Você já viu pessoas maduras que vivem como adolescente? Mas você já viu adolescente também que tem uma maturidade grande? O que é maturidade? Maturidade é aquela... Quando que uma fruta está boa para ser consumida? Quando ela está madura. E o processo da fruta madura, ela é
saborosa para quem participa. Nós temos que dar um fruto do Espírito, e você só vai dar o fruto do Espírito na maturidade. Como é que é a maturidade? É a experiência, é você vivendo, é você deixando Deus trabalhar você. Mas muitas pessoas que chegam para a igreja ontem, elas estão mais maduras às vezes que muito crente mais velho. A cabeça, o desejo de melhorar, o desejo de entender. Então é importante saber que tem idade para isso, de maturidade. Outra coisa que é importante é o que a pessoa pensa dos dogmas da vida passada dela, né? Então, quando a gente vê tudo, nessas perguntas eu selecionei algumas coisinhas. Você é envolvido com alguma coisa do passado, espiritismo, catolicismo, mas aquilo você ainda guarda um respeito por aquilo ainda. Eu participava lá, e lá tinha aquelas coisas, você guarda aquele respeito de não poder falar, de não poder, como é que eu vou renunciar, foi tão bom para mim lá, e a pessoa tem aquela guarda por aquele negócio, que ela sabe que está errado, né? Então por isso que é importante estar na igreja ministrando ligado ao antigo dogmas. O que quer dizer isso? A pessoa nunca passou por nenhuma renúncia, porque ela estava lá no centro espírita e lá tinha um dom. Lá no centro espírita tinha um dom de revelação. Você sabia que existe isso também no espiritismo? Dom de línguas, dom de revelação. E ela veio para a igreja e, como ela já tinha o dom, e ela não fechou aquela porta espiritual. E ela tem os dons de revelação ainda. Tem umas visões meio estranhas, tem alguma coisa que não bate com a palavra, mas ela está tendo, ela acha que aquilo é de Deus, porque ela está na igreja. E ela nunca renunciou àqueles dons espirituais malignos que o inimigo deu para ela, nunca jogou fora, porque ela acha que deixa ela importante. Então na hora de renunciar, ela fala, não vou querer renunciar a isso não, eu vou ficar igual a todo mundo, não vou ter dons, não vou ter algo especial. Aí ela não quer renunciar, ou seja da igreja católica, ou seja do espiritismo, ou seja de outra qualquer seita. Nós precisamos entender que tem coisas que tem que ser renunciada na nossa vida. Tudo aquilo que passou para trás, que nós participamos, precisa ser trabalhado com a sua boca, né? Você cultiva ainda hoje alguns desses pecados que você recebeu na sua lista? Todos já me entregaram a lista de que estão fazendo pela primeira vez? Já me entregou? Roseli, Ruth, Marcos, você já me entregou? Você pegou a lista? Entregar ela rápido, né? Entrega para mim essa lista para eu poder conhecer. O pastor quer saber da minha vida. O pastor tem que conhecer a ovelha. Isso é verdadeiro, tá bom? Então é importante trabalhar esse questionário aí. Agora, esses pecados, o que é cultivar? Cultivar é algo que você está fazendo crescer ainda, né? Eu sei que naquela esquina tem um negócio que eu não posso passar e ver. Vamos falar um negócio que tem um lanche lá que eu gosto muito, quando eu sinto o cheiro, eu não resisto, eu compro. E eu não posso comer aquele lanche. Aí, o que eu faço? Eu não consigo resistir, eu corto e volto do lanche, não é assim? Eu vou pela outra esquina, não vou sentir o cheiro. Imagina isso para os outros pecados, né? Aí você, não vou passar lá não. Agora, se eu vou lá, eu vou resistir, mas eu vou lá perto do lanche todo dia. Lanche gostoso, esse lanche é maravilhoso, olha que lanche bom. Acho que eu não vou resistir não. Mais um lanche aí para mim. Amanhã eu largo dele. Você acha que isso não é cultivar o pecado? Imagina os outros pecados, né? Estou falando uma coisa para você imaginar, coisas que você cultiva. Tem coisas que você faz acontecer. Você prepara o pecado. A ira, pecado de falar demais, pecado de brigar dentro de casa, de reclamar, né? Então, quanto é importante trabalhar isso? Você está disposto verdadeiramente a renunciar tudo que você viu na lista aí? As irmãs vão ver na lista aí. Tudo isso aí a gente precisa renunciar. Você está disposto a renunciar tudo que você colocou na lista? Olha a importância da renúncia. Olha a importância de reconhecer
os pecados passados e querer largar deles. Então isso é importante, a gente largar esses pecados. Você está disposto a renunciar aos seus poderes no espiritismo? E a pessoa vê com aquele dom lá maligno de revelação, ele quer revelar aquele dom dentro da igreja. Mas como é que eu vou saber se é de... Ele nunca renunciou aos dons malignos, mesmo que operava lá, opera nele aqui. Olha que perigo. Por isso que é importante todos nós passarmos a renúncia, renunciarmos esses dons, fecharmos as portas. Mas se eu vou perder meus dons? Se for do diabo, vai perder. Agora, se é de Deus, não precisa ficar preocupado, né? Então, trabalhe isso na sua cabeça. Tem que renunciar. Os amuletos, objetos que você tinha, você vai destruir, porque olha para você, olha para os seus dedos, olha o que você tem nos dedos, olha aí, nos ouvidos, nas orelhas, né? Olha nas orelhas. Uma vez uma irmã falou do filho que estava com piercing. Pastor, meu filho está cheio de piercing. Aí eu olhei na orelhinha dela e falei assim: irmã, esses brincos aí são muitos piercing que você está na orelha também. A gente tem que ter cuidado. Então, olha o que você tem no pescoço, olha a roupa que você tem. Você fala assim: sabe o que é isso? Da onde que veio a roupa que você tem? Da onde veio o que você está usando? Da onde veio as pulseiras, o relógio que você está usando? Quem te deu? Significa alguma coisa do passado para você? Veio de uma aliança de alguém do passado que você não está mais ligado e você cortou essa aliança, mas você usa os objetos ainda de uma forma na sua vida que vai trazer a lembrança daquela pessoa, os momentos. Então é importante você... mas eu vou destruir tudo? Não, irmão, você tem que olhar que vai explicar o seguinte: eu tenho uma camisa de uma caveira, caindo sangue, não sei o que. Adianta eu orar para Deus abençoar aquela camisa? Eu tenho que desfazer daquilo, né? Mas imagina que alguém ganhou uma roupa e está desconfiado que tinha alguma coisa. Tem que jogar fora? Não, você precisa aprender a crer no poder de Deus. Vai lá, ora sobre aquela roupa, sobre aquele objeto, consagra a Deus e usa com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, tem um chapéu que tem uma caveira que tem isso, então vai desfazendo. Tem lá um pendente de alguma coisa que leva a lembrança de um santo católico, de alguma coisa espírita. São coisas que tem que desfazer, gente. Os símbolos, eles são muito importantes na nossa vida. Os símbolos, eles vêm com um poder espiritual muito grande sobre nós. Então você está disposto a reconhecer que tem coisas na sua vida que você precisa tirar, arrancar da sua vida, tirar da sua vida? Pastor, mas aquilo lá eu não vou conseguir. Mas está errado ter aquilo lá? Se você tem dúvida, pergunte, né? Pergunte, troca uma ideia com a gente para ver qual o procedimento trabalhar, como trabalhar isso na sua vida. Você está consciente do que está renunciando? Você vai ver um exemplo que ele deu lá de uma mulher que estava ministrando no louvor da igreja, mas ela não queria renunciar ao catolicismo. A pessoa fala: mas o catolicismo não é uma igreja co-irmã? Não, gente. O catolicismo não é co-irmão. O catolicismo é uma igreja que crê na oração pelos mortos, que crê na oração para os santos. Os santos estão mortos ou estão vivos? Os santos da igreja estão mortos ou estão vivos? Mortos. Então, quando uma pessoa pede para um santo, está pedindo para um morto. E a Bíblia diz que isso chama necromancia, consulta aos mortos. Então fala assim, não, a palavra é clara, não consultará os mortos. Olha que claro e que está aí para a gente colocar em prática. Então você tem consciência que você está renunciando? Eu não sei que tem essas coisas, que eu não sei o que é. Se no questionário você não sabe o que é, não se preocupe, né? Você vai, se tem uma dúvida que você já participou,
pergunte, a gente vai discernir melhor o que é aquilo, para que você possa renunciar conscientemente, né? O que está acontecendo na sua vida. Outra coisa que a gente, mais 5 minutinhos para a gente começar a nossa oração. Você está sendo honesto naquilo que você participou, ou você está escondendo o ouro? O que é esconder o ouro? Esconder as coisas mais importantes, ou por medo, ou por achar que não tem nada a ver. Então você tem que aprender, senão devolve o questionário e falou assim, depois eu fico, tem certeza que é assim? Né? Alguns irmãos já sabem que eu passei por isso aqui, ó. Tem certeza? Isso aqui está falando de raiva, nem raiva você marcou, nem mentira você marcou. Como é que faz? Às vezes a gente quer uma capa de santidade, quando a gente precisa reconhecer, igual aquele publicano, Senhor, sou pobre, pecador, tem misericórdia de mim. A gente coloca, não, sou bom, não tem nada de errado, não matei, não roubei, quando era para a gente falar, Senhor, sou pobre, pecador, tem misericórdia de mim. Você está sendo honesto nas perguntas, naquilo que nós vamos tratar aqui, que vamos renunciar, ou você quer uma coisa superficial? Quando a gente quer uma coisa superficial, a gente vai viver no superficial, não vai se aprofundar. Quando eu sou honesto, eu deixo. E se a ferida é muito grave, imagina uma situação, pecado não é machucaduras, pecado não é também situações ruins que causam ferimentos. Se o ferimento no homem e na mulher é muito profundo, o que o médico faz? Ele só passa o mertiolate? Ele vai lá, tem hora que ele tem que usar um bisturi, arrancar, abrir aquilo lá, tirar as partes ruins, trabalhar aquilo. E porque se ele não trabalhar no profundo, não adianta ficar só no superficial, tem coisa que tem que ir profundamente. E se os problemas continuam repetindo, tem que analisar de novo se eu não fui muito superficial nas minhas revelações. Está entendendo a importância da honestidade em tudo que a gente está conversando? Porque se eu fico com medo de revelar os meus pecados e não trabalho eles não vão estar lá me perturbando? Eu não vou fechar a brecha, e a brecha vai ser uma oportunidade para os demônios continuar me perturbando, trazendo situações que não são adequadas. Então, se não tiver arrependimento, também não adianta. Eu estava orando para uma jovem e falei assim, você está arrependido do seu pecado? Pastor, não estou arrependida não. Se pintar a oportunidade, eu vou pecar de novo. Eu falei assim, então, faz o seguinte, vai para sua casa, a hora que você vê que você não quer fazer mais, você quer uma melhora, você está arrependida, nós vamos continuar orando junto. Senão você só vai gastar meu tempo e eu vou gastar o seu. Porque quem não está arrependido, o que vai fazer? Qual que é a Pedro diz? Arrependei-vos de vossos pecados e sede batizados. Se não está arrependido, o que acontece? Ela vai ficar pecando constantemente e a coisa só piorar, né? Tem que mudar a mente, por isso que a gente vai estudar muito sobre a mente, vontade, emoções. A gente vai estudar, eu vou falar na cabeça de vocês e vou colocar isso e vou falar de novo para que você aprenda a trabalhar a sua cabeça. Nós não podemos ser um João bobão, nós temos que ser esperto em Cristo Jesus. Nós temos a mente de Cristo. Eu tenho que ver o perigo e não deixar aquele perigo chegar perto de mim, não é assim? Você tem que ver a situação que está acontecendo na sua vida e trabalhar para aquilo de ruim não acontecer. Tem que ter uma mudança de mente, tem que ter uma contrição diante de Deus. O que é isso? É você se humilhar, é você falar, Senhor, eu sou pó, eu preciso de ajuda, né? Nesse sentido, não precisa nem de tempo. Quando alguém chega para a igreja e já está como determinado a mudar de vida, você sente isso no coração, você sente isso na atitude. Tem pessoas que você tem que falar 10 vezes para ele vir na igreja, tem pessoas que tem que falar para ele assim, fica um pouquinho com sua família, cuida lá agora, né? Então é importante como a sua conversão não é o tempo, mas é a sua vontade de vencer, sua vontade de se empenhar nas coisas de Deus.
tudo que você assinalou está errado. Então nós vamos ficar até aqui. Tudo que você assinalou no questionário, e com certeza você deixou de assinalar algumas coisas também, ou por medo, ou por alguma situação pessoal, você deixou de assinalar alguma coisa, não foi totalmente honesto, você precisa trabalhar isso, voltar a pegar esse questionário, falar, vou encher ele de novo, pastor, vou preencher, vou ver, porque tem coisa aqui que eu preciso lutar, que ela está refletindo ainda no meu casamento, na minha casa, no meu trabalho. Se algo reflete dentro do seu casamento, se algo acontece no seu casamento, ele não vai refletir lá no seu trabalho? Se acontece na sua vida pessoal, não vai refletir em tudo que você vai fazer naquele dia? Você começou o dia mal, como é que vai ser o restante do dia? Então é preciso aprender a trabalhar. Não, isso aí não é nada não. Trabalha aquela situação, sabe? E isso é um processo. Então, o processo, ele precisa terminar. E tem uns processos para ele refinar, ele precisa continuar de novo e fazer de novo, porque isso vai fazer de você uma pessoa mais esperta. E quando o diabo vir, você vai aprender a vencer. Amém? Então nós encerramos a primeira parte desse estudo hoje. Semana que vem a gente continua ele. Tá ok? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é Deus e o Senhor está aqui presente conosco. Nós te louvamos, te engrandecemos o teu nome, que o teu nome é santo e precioso. Senhor, neste momento que vamos estar orando, vamos estar aqui nos colocando na tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.